Graça e paz, povo do avivamento, como que vocês estão? Tudo bem? Estamos iniciando mais uma etapa da Escola de Princípios. Hoje iniciaremos o nosso segundo módulo, onde a gente vai falar sobre as etapas da visão celular. A gente vai falar então das 4 etapas da visão celular, que são elas: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Como que a gente faz para ganhar almas? Como que a gente faz então para consolidar essas almas dentro da célula, dentro da igreja, consolidar elas com amor, com carinho? Como que faz isso, né? Logo após vem o discipular, então a gente vai ensinando aquela pessoa sobre o evangelho, ensinando aquela pessoa como ser uma líder, como ganhar almas, como tratar as pessoas, como servir a Cristo. E logo após vem o enviar, que aí são líderes prontos, preparados. Claro que isso é um processo bem longo, não é um processo curto, mas que vai surtir muito efeito na vida daquela pessoa que quer servir a Deus, na vida daquela pessoa que quer ter algo, ser diferente, fazer algo diferente, que sente que tem um chamado, sente que Deus chamou para algo. Então, essa pessoa ela vai passar pela escola de princípios, ela vai passar por essas 4 fases, e vai chegar no final dessas 4 fases, então, se for aprovada, sendo enviada. Para onde é enviada? Para as nações, para onde Deus é enviar, porque nós seguimos o que o Espírito Santo nos ordena, o que Ele nos aponta. Amém? Então nós iniciaremos o nosso segundo módulo. Eu peço a ajuda de todos, a contribuição de todos. De que forma? Curtindo, compartilhando, comentando essa aula, as suas dúvidas, os seus questionamentos. Pode comentar, nós vamos estar lendo, e se for possível a gente vai estar respondendo elas ou na aula ou em alguma live específica. Amém? Queria que você então colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhos. Vamos iniciar com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade, Deus. Obrigado, Jesus, por essa escola de princípios, Pai, que tem abençoado muitas pessoas, Pai. O nosso intuito é formar líderes de êxito. O nosso intuito é que as pessoas não sejam enganadas, mas sim que elas saibam a verdade sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre a salvação, sobre remissão de pecados, sobre libertação, enfim, que seja completo o aprendizado. E em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa estar nos ensinando a todas essas coisas, Pai. Senhor, nos usa, Pai, em nome de Jesus, para falar a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos iniciar então, vamos para o nosso primeiro slide. Entendendo a importância do ganhar. Então a gente tem 4 fases que nós vamos estudar uma por uma: ganhar, consolidar, discipular e enviar. A gente vai começar então pela fase do ganhar. Como eu faço para ganhar almas? Entendendo que nós estamos estudando para sermos líderes de êxito, sermos líderes segundo o coração de Deus. Não aqueles líderes enganadores, não falsos líderes, não. Líderes de verdade, líderes que respeitarão as pessoas, que querem ajudar as pessoas a entender mais sobre si mesmas, mas principalmente entender quem é Jesus. Então, como eu faço para ganhar essas almas? Eu quero ser um líder. Digamos, eu quero ser um líder. Como eu faço para chegar numa pessoa e falar de Jesus? Como eu devo me comportar em relação a isso? Então hoje a gente vai aprender o primeiro passo, que é o ganhar. Amém? Vamos para o segundo slide? Diz assim no segundo slide. Ou no primeiro, né, que a gente vai ler. Entendendo a importância do ganhar almas. Para entender a importância do ganhar, é preciso entender que esse é o primeiro princípio da visão e está relacionado a ganhar almas. Para ganhar almas, é necessário pregar o evangelho. Logo, para entendermos a importância desse primeiro princípio, precisamos analisar e compreender alguns pressupostos, tais como o que é alma, o que é evangelho e o que é pregar. Então, gente, dentro desse primeiro slide, a gente viu já que existem alguns passos para a gente ganhar almas. Quais são esses passos? A gente precisa aprender, então, o que é uma alma, né? Eu quero ganhar almas, mas o que é uma alma?
O que é o evangelho? Porque para ganhar almas eu preciso pregar o evangelho. Ganhar almas para quem? Para Cristo. Então elas precisam aprender quem é Cristo. O que é o evangelho? E, por terceiro, o que é pregar? Às vezes, talvez você que esteja assistindo nunca teve contato com uma igreja evangélica, nunca teve contato com Cristo, e me ouve falar aqui sobre pregar. Você vai imaginar que eu vou pregar um prego. Não, na verdade não. O pregar é a mesma coisa que ministrar. É uma forma de falar que nós vamos ministrar a palavra. Quer dizer, então, eu preciso saber o que é ministrar. Como eu posso ministrar? Como eu faço para ministrar? Então, a gente precisa entender esses 3 passos dentro do ganhar, a importância do ganhar almas. Vamos lá? Vamos para o primeiro? O primeiro é, o que é alma? Então, a gente vai entender o que é uma alma. A alma é uma vida que, em todos os sentidos, precisa de Deus e da salvação de Cristo Jesus. A palavra alma vem do grego psique. Dela são derivadas as palavras psicologia, psicose, psiquiatria. É um termo usado para designar a sede das emoções, da vontade, do desejo, da afeição, da mente, da razão e da compreensão. Podemos dizer que a alma é um eu interior e a essência da vida, a pessoa em si. Bom, pessoal, o que é alma então? A Bíblia diz que nós somos divididos em 3 partes. Bate no peito e diga: eu sou dividido em 3 partes. A primeira dela é o nosso corpo, que, segundo a palavra, é feito do pó da terra. Então, quando a gente partir com o Senhor e ir para a glória, o nosso corpo vai permanecer aqui. E como do pó ele veio, do pó ele retorna. Então ele vai para a terra. Então, das 3 partes, uma é o corpo, que vai voltar ao pó da terra, né? A segunda é o espírito. A palavra diz que o nosso espírito, ele vem do próprio Deus. Então, o nosso espírito é uma centelha do divino, é uma centelha de Deus. A palavra diz que quando a gente partir, quando a gente morrer, nosso corpo vai voltar para o pó da terra e o nosso espírito, ele volta direto a Deus. Então, o nosso corpo volta para o pó da terra, a segunda parte, o nosso espírito volta direto a Deus. E o que sobrou? A alma. E é a alma que vai ir para o julgamento, se nós iremos ir para o inferno, para o sofrimento eterno, dependendo das nossas ações e atitudes aqui na terra, ou se nós vamos para a glória com Cristo. E aí, o que vai definir isso é a minha fé. Eu creio em Jesus, eu ouvi falar de Jesus, então eu creio que Ele é o meu Salvador e Filho de Deus. Mas não é somente acreditar, é crer, é ter fé, é algo mais, é algo além. É um dom do Espírito Santo a fé. Amém? Então o que é alma? Nós somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. Então a alma é o nosso eu interior. O nosso sentimento, quando a gente sente na alma. A gente sente tristeza, por exemplo, é na alma que nós estamos sentindo. Quando a gente sente a alegria, é na alma que nós estamos sentindo. Quando eu me imagino o meu eu estou imaginando a minha alma, como é a minha alma. Quando eu penso algum pensamento, é a minha alma, é o meu eu interior. Amém? Entendido então o que é alma? Então por isso que o termo que a gente usa não é ganhar pessoas para Cristo, é ganhar almas para Cristo, porque é a alma que vai morar na glória com Cristo, porque o corpo vai para o pó da terra e o espírito volta a Deus. Então a alma que vai ficar ali, sendo julgada no juízo, né? Para onde será que iremos? Acredito que eu e você que está nos assistindo, nós vamos para a glória com o Senhor, amém? Entendido então o que é alma? Então vamos para o próximo slide. O que é pregar? Então a gente viu que para ganhar almas, a gente precisa entender o que é alma, e para ganhar almas nós precisamos pregar o evangelho. Então, o que é pregar? Ou o que é ministrar? Aqui em Romanos 10, capítulo 10, versículo do 13 ao 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não crerem? E como crerão naquele que nada ouviram? Naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão
se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Então, o que é pregar? O que é ministrar? Ministrar é levar boas novas. É você falar do amor de Jesus Cristo. Então, como você vai falar se você nunca ouviu? Então, primeiro, você precisa ouvir, você precisa participar de uma célula, da igreja, ler a Bíblia na sua casa, buscar a presença de Jesus. Como? De que forma? Orando. Orando, pedindo a Deus, Deus, eu quero sentir tua presença, eu quero sentir o teu Espírito. E a presença de Deus na sua casa, ela vai vir com muitos benefícios, como por exemplo, paz no seu lar. Tem pessoas que não têm paz no seu lar, preferem ficar no trabalho do que ir para casa. Então a presença de Deus na sua casa, ela vai te trazer paz, vai trazer alegria para a sua casa, vai trazer salvação para você e sua família. A palavra diz que um certo soldado estava na prisão e conversando com o apóstolo Paulo disse assim para ele, hoje veio salvação à sua casa. E ele falou, e esse soldado falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, entender a importância da presença do Espírito Santo, a importância da presença de Jesus na nossa casa, para depois a gente pregar o Evangelho, para depois a gente falar de Jesus para as vidas, porque aí nós vamos ter experimentado a presença de Jesus, nós vamos ter experimentado os benefícios que a presença de Jesus traz no nosso lar, como esses que eu citei aqui, entre muitos outros. Libertação, cura, todos nós precisamos de cura. Às vezes é cura no corpo, às vezes é cura na alma, mas todos nós precisamos de cura. E a presença de Jesus gera cura em nossas vidas. Então, para a gente poder pregar o Evangelho, para a gente poder falar, ministrar o Evangelho, primeiro a gente precisa ouvir. Depois a gente precisa experimentar. E depois a gente ministra o Evangelho. Dessa forma. Porque aí fora existem pessoas, assim como nós outrora, que precisam de Deus, pessoas que têm muitas dificuldades, muitos problemas, muitas situações difíceis, que estão precisando de Jesus. Às vezes elas nem sabem que precisam de Jesus. Por isso que tem pessoas assim como eu e você, dedicadas em aprender, para poder levar Jesus para essas vidas, para essas pessoas. Amém? Vamos seguir então o próximo slide. A palavra grega usada para pregar, no contexto é querigma, e quer dizer anunciar, proclamar ou publicar. Isso significa que, para pregar o Evangelho, não é necessariamente preciso ingressar antes num seminário teológico. Através do ID de Jesus, um púlpito pessoal é designado para cada crente. Em casa, na comunidade, no trabalho, na escola, a fim de que ele possa contar aos outros a boa notícia do Evangelho de Cristo. Bom, então, querido, você não precisa, como a gente acabou de ler, fazer um curso extraordinário para poder pregar o Evangelho. Claro que é importante você estudar, conhecer a Bíblia, mas você pode começar na ordenância que Cristo nos deixou na palavra, que é o ID, né? Ide e pregai o Evangelho. Como então eu posso pregar o Evangelho com pouco conhecimento? Com as minhas atitudes. A partir do momento que eu aceito Jesus e o Espírito Santo começa a habitar em mim, nós recebemos uma coisa chamada fruto do Espírito, que são características do Espírito Santo gerada em nós. Que são várias características, mas tem a ver com bondade, tem a ver com justiça, tem a ver com mansidão, com paz. Então você vai ser uma pessoa transformada pela presença do Espírito. Você pode pregar o Evangelho com as tuas ações, com as tuas atitudes, levando paz à casa, à vida das pessoas. Claro que nós precisamos buscar conhecimento, o que estamos fazendo aqui, buscando conhecimento, mas você não precisa esperar se formar numa grande faculdade de teologia para depois levar o Evangelho, para depois pregar a palavra. Você pode começar hoje, você pode começar agora,
por exemplo, mandando uma mensagem para uma pessoa que você sabe que está com problema. Manda lá, Jesus te ama. Convida essa pessoa para participar de um culto, de uma célula. Fala, dá o teu testemunho do que Jesus fez na sua vida. Amém? E aí sim, você vai buscando conhecimento. E cada vez mais você vai entendendo sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre as boas novas, e aí você vai anunciando cada vez com mais profundidade na presença do Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo vai ajudar você na hora que você for falar de Jesus. Porque a palavra diz assim, ó, abre a tua boca, Jesus diz assim, abre a tua boca e eu a encherei. Quer dizer, Deus vai encher a sua boca, Deus vai falar através da sua vida, se você estiver no centro da vontade do Senhor. Amém? Então, entendido o que é alma e o que é pregar. Vamos para a próxima, então? Próximo slide. Então, a gente entendeu o que é alma, a gente entendeu o que é pregar, e agora a gente vai entender o que é o evangelho. Vamos lá? A palavra evangelho vem da palavra grega euangelion, ou euangelion, e significa boas novas. Que boas novas são essas pregadas pelo Evangelho? Boas novas é o mesmo que boas notícias. São as boas notícias de que Deus proveu a salvação para os perdidos, e isto através do nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aí estão as referências bíblicas, você anota e depois você procura lá na Bíblia para você ler direitinho, tá? A gente não vai ler agora para poupar tempo. Mas depois você vai lá e lê, para que você tenha consciência do nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Então, o que é o Evangelho? Evangelho, em grego, significa boas novas, boas notícias. Que boas notícias são essas? Jesus Cristo. Para que Jesus Cristo veio? Por que ele teve que morrer? O que é a salvação? A salvação, a nossa salvação, ela foi nos dada por intermédio de Jesus Cristo, pelo sacrifício dele na cruz. Outrora, nós, antes de Jesus Cristo, nós éramos devedores, para você ter uma ideia. Nós devíamos o salário do pecado, por conta lá do começo de Adão. Lembram quando Adão comeu o fruto? Ele internalizou o pecado, a desobediência a Deus ali. E a partir daquele ponto, todos nós estávamos debaixo do jugo do pecado. Todos nós. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então nós estávamos condenados à morte eterna, a viver longe de Deus por conta do pecado. A palavra de Deus também diz que o que causa separação entre o homem e Deus é o pecado. O que aconteceu? Jesus veio. Jesus ensinou ao povo os seus estatutos, ensinou ao povo como se comportar, como tratar as pessoas, como ser uma boa pessoa, ensinou ao povo que ele era o Filho de Deus e que veio para a remissão dos pecados. O que é isso? Ele pagou a nossa dívida. Então agora nós somos perdoados dos nossos pecados. Quer dizer que a partir daí, se nós crermos em Jesus, nós vamos alcançar a salvação e a vida eterna. Então, toda vez que eu entendo que eu pequei, eu me ajoelho perante o Senhor, eu peço perdão, eu me arrependo de verdade e Ele me perdoa. Antigamente não acontecia isso. Hoje nós temos essa oportunidade. Ele nos oportunizou a sermos perdoados por Deus todos os dias. Todos os dias. Então aproveite essa oportunidade. Então o que é o Evangelho? É levar essa boa notícia às pessoas. Porque as pessoas, existem pessoas lá fora que elas estão presas, cativas, presas, acorrentadas em vícios, em problemas, em questões emocionais. E o único que pode libertar essas pessoas é Jesus Cristo. Terapia é importante. A gente tratar a nossa mente é importante. Mas quem vai libertar essas amarras de vício, de problemas emocionais, é Jesus Cristo. É Cristo, é Jesus. Falo por experiência própria de um ex-dependente químico que hoje foi liberto por Cristo. E eu hoje prego a palavra, porque eu ouvi,
Eu aprendi, eu tive a minha experiência com o Senhor e agora eu estou contando o meu testemunho, passando essa boa nova que é o Evangelho. Para você que está me ouvindo, ensinando você que está me ouvindo, para que você possa passar para outras pessoas, da sua própria boca, ou talvez enviando esse vídeo. Amém? Então a gente aprendeu o que é alma, o que é pregar e o que é o Evangelho. Vamos continuar? Vamos para o próximo slide. Diante disso, qual a importância de ganhar alma? Em Romanos, capítulo 1, versículo 14, o apóstolo Paulo declara: eu sou devedor, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele reafirma seu senso de obrigação. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. E no capítulo 2 de Efésios, ele nos responde a pergunta explicando o porquê de ser importante ganhar almas. Quer dizer, a partir do momento que nós temos uma experiência com Jesus, que nós aprendemos sobre Jesus, que nós entendemos a importância de Jesus, da salvação, como eu disse antes, o porquê ele veio, o porquê teve que morrer, se sacrificar por nós. Quando a gente entende isso, e a gente não vai conseguir entender isso só ouvindo um vídeo ou assistindo um vídeo. Nós temos que congregar, nós temos que vir na igreja, nas células, onde a gente esmiuça esse assunto para você, onde você consegue se alimentar desse assunto mais detalhadamente. Entende? Não é com um vídeo que você vai aprender tudo o que você precisa saber. Você tem que viver, é uma vida, tem que experimentar, tem que viver os processos, para daí você aprender. Amém? Então, qual a importância de ganhar almas? A importância de ganhar almas, além da própria alma, da salvação da própria alma, é você entender que você foi chamado e escolhido para um propósito divino, que é proclamar o evangelho, falar de Jesus. Então isso fica como se fosse não um trabalho, nem uma obrigação, mas como um dever, como se fosse o nosso dever. E ninguém nos impõe esse dever. Automaticamente, a partir do momento que você começa a sentir o amor de Deus, você começa a sentir necessidade de falar para as pessoas sobre Jesus, sem ninguém te obrigar, sem ninguém pedir para você fazer. O próprio Espírito Santo que habita em você faz você se sentir essa vontade, nessa obrigação, digamos assim, de levar o evangelho. É quase como se a gente se sentisse um devedor, mas no sentido bom. Consegue entender? É como se fosse uma gratidão imensa que a gente sente essa necessidade de pregar o evangelho, de falar de Jesus para as pessoas, porque nos fez bem, porque mudou a nossa vida. E se você experimentar, você nunca mais será o mesmo, ou você nunca mais será a mesma. Falo isso por experiência própria, por aquilo que Jesus fez na minha vida. Bem? E se você ainda não conhece o Ministério Sincera Adoração, a qual eu faço parte, se você ainda não conhece, eis aí uma oportunidade para você conhecer. Vai ter o endereço da nossa igreja na descrição do vídeo. Você vai lá, você vem, você ouve a palavra, você vai sair daqui mudado, com a tua história mudada. Não por causa de nós, mas por causa da presença de Jesus. Por causa da presença do Espírito. Amém? Vamos para o próximo slide? As pessoas que não conhecem a Cristo, a pessoa que não conhece a Cristo, está morta espiritualmente, portanto, precisando de vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Efésios 2:1. Foi aquilo que a gente comentou antes, né? A pessoa sem Cristo está seguindo um caminho de destruição, portanto, precisando de libertação. Pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência,
entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios capítulo 2, versos 2 e 3. Então aqui só reafirmando o que a gente já comentou, que o pecado causa separação entre o homem e Deus, que o pecado nos afunda, nos causa mal, nos separa de Jesus, nos separa de Deus e nos acorrenta. A gente fica preso. Por isso que tantas e tantas pessoas não conseguem se livrar de vícios, por exemplo. Não conseguem, tentam parar, são internadas em clínicas, quando saem, voltam a fazer as mesmas coisas. Por quê? Porque são as amarras geradas no mundo espiritual, que só pelo poder do nome santo de Jesus Cristo, que essas amarras são quebradas. Então, você que está me assistindo, ou que assistiu às outras aulas, você que sentiu essa vontade de conhecer Jesus, essa vontade de levar o Evangelho, por exemplo, você precisa congregar, você precisa ir numa igreja, você precisa ficar debaixo da cobertura de um pastor, porque daí sim esse pastor vai orar por você, vai ensinar você, vai encaminhar você, um pastor de Deus, um pastor segundo o coração de Deus. Amém? Vamos para o próximo slide? A pessoa sem Cristo está sem esperança, portanto, precisando de Deus. Naquele tempo, estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios capítulo 2, versículo 12. A pessoa sem Cristo está separada de Deus, portanto precisando de Jesus. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Efésios capítulo 2, verso 13 e 14. Então, para você entender o que são as boas novas são Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo tirou essa separação que estava entre nós e Deus. E agora nós podemos nos aproximar de Deus por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Amém? Então, quando você for levar a palavra, pregar a palavra para alguém, você lembre-se do primeiro propósito, que é conhecer Jesus Cristo. Amém? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Vamos concluir essa nossa aula? Próximo slide. Conclusão. O homem sem Deus é pobre, cego, nu. Está condenado ao inferno. E somente através de Jesus Cristo, boas novas da salvação, pode ser redimido. Por isso, o líder modelo se empenhará em cumprir os propósitos e sonhos do coração de Deus. Ganhar almas é imperativo. Deus nos consignou esta missão: ide e pregai o evangelho da salvação. Amém, pessoal? Então, bem rapidamente a gente explicou o que é ganhar almas. A gente tem que entender então que sem Jesus nós não somos nada. Que Jesus é o caminho para nos levar a Deus. E conhecendo Jesus, nós conheceremos o Pai e nos aproximaremos dele. Amém? E ele nos confiou essa missão de levar as boas novas. Ele confiou a mim e a você, para que a gente possa levar as boas novas a quem? Ao perdido, né? Às pessoas que estão sofrendo, ao teu vizinho, por exemplo, ao teu colega de escola, teu colega de trabalho, aonde você estiver inserido. Amém? Conto com você para nós juntos podermos levar o evangelho, levar as boas novas a todas as nações da terra. Amém? Então, querido, Deus abençoe. A gente encerra por aqui essa aula. Eu tenho um encontro com você na próxima aula. Eu espero você, espero a sua dedicação nessas aulas, né, nesse curso. Então, conto com a tua vida. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula, querendo Deus.